Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora, hein? Segunda-feira, 22 de maio, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão, a primeira divisão. E olha, terminou com uma tremenda zebra. O Cruzeiro, jogando em Sete Lagoas, recebeu o Cuiabá e perdeu. Perdeu 1-0, gol do Daverson. O Cuiabá tinha vencido o América em Minas Gerais e agora venceu o Cruzeiro também. Olha, e com um detalhe, hein? O Cuiabá venceu, impediu o Cruzeiro de assumir a vice-liderança. O Cuiabá saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Vasco para a zona do rebaixamento. Olha que vitória importantíssima do Cuiabá. E nessa rodada, o líder Botafogo ganhou do Fluminense, disparou porque o Palmeiras empatou com o Santos. Duas rodadas, pelo menos, as próximas duas rodadas, ele será líder. Porque mesmo que ele perca na próxima e o Palmeiras vença, vai ter o mesmo número de pontos, mas hoje o Botafogo tem 6 vitórias contra 4 do Palmeiras. Olha que resultado importante. Um detalhe, o Cruzeiro perdeu a chance de assumir a vice-liderança e perdeu vaga no G4 para o rival Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu na rodada, agora é o novo quarto colocado. Botafogo, Palmeiras, o Fluminense mesmo perdendo segue na terceira colocação e o Galo. O G4 é ali. Cruzeiro caiu para a quinta colocação, mas continua no G6, bem classificado. E a novidade no G6 é o Flamengo. Há pouco tempo atrás estava ali lá perto da zona do rebaixamento, venceu o Corinthians nos acréscimos do segundo tempo e já é o sexto colocado com 12. Verdade que o Atlético Paranaense tem 12, o São Paulo tem 12, o Santos tem 11, o Grêmio tem 11, Fortaleza tem 10, Bragantino tem 10, estão todos ali muito embolados. Mas o Flamengo já figura nesse G6. Bom, vou falar de tudo isso para vocês e principalmente, né, a zona do rebaixamento com Vasco, Corinthians, o América saiu da lanterna, está subindo, ganhou a primeira, e o Coritiba afundando cada vez mais lá na lanterninha agora. Vou falar de tudo isso, mas antes convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Já gravei a Série B, terminou no domingo e amanhã já começa outra rodada. Vou gravar daqui a pouco a Série C, depois a Série D, tudo para você que curte aí o Campeonato Brasileiro em suas mais diversas divisões. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho, dê o seu like e a gente vai trocando aquela ideia lá que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos falar então, vamos começar com o líder disparado, o Botafogo. Olha, não vi ninguém falando antes de começar o campeonato que o Botafogo é um dos candidatos à vaga na Libertadores. Né? Até pelo campeonato carioca ruim que o Botafogo fez. Mas, gente, estadual é uma coisa, brasileiro é outra. O time está bem arrumadinho, jogou com o Fluminense, foi melhor que o Fluminense, criou as melhores oportunidades. No Engenhão, lá no Newton Santos, a coisa está pegando. Quase 25 mil torcedores apoiaram bastante. E olha, o Vitor Cuesta, eu achei que uma saída de bola errada do Fábio ali e tal, mas o Vitor Cuesta bate-rebate, falaram que foi falta, para mim não teve falta nenhuma. Gol do Botafogo, Botafogo fez 1-0, mereceu vencer, criou mais ao longo da partida. No final, o Fernando Diniz até foi lá discutir com o árbitro, foi expulso e tal, mas ele mesmo admitiu que o Botafogo foi melhor e mereceu vencer. Bom, uma vitória maiúscula, porque se o Fluminense tivesse vencido, ele passava a liderança, ele seria o líder, roubava a liderança do Botafogo. O Botafogo não só impediu o rival direto, como se distanciou, foi a 18 pontos contra 15 do Palmeiras, 6 vitórias contra 4, e tem mais 2 rodadas de tranquilidade aí, continuando na liderança. Campanha brilhante. E o Fluminense vem fazendo tão grande campanha que mesmo perdendo segue na terceira colocação com 13 pontos a 5 atrás do Botafogo. Certo? É isso. E o Palmeiras que estava ali no encalço, e tá ainda, né? Que o Palmeiras tem 15 e o Botafogo tem 18. Mas o Palmeiras tropeçou na Vila Belmiro. Olha, difícil, mas você precisar. Eu acredito que o Santos no 0-0 com o Palmeiras na Vila Belmiro fez o seu principal jogo. Pegou um time estruturado, um time bem montado, um time bem treinado, criou boas oportunidades, o jogo foi lá e cá. O jogo foi pro empate. Não entendi que tinha um
um time que merecia vencer, pelo menos no meu entendimento. O jogo foi truncado, às vezes Laicar não teve grandes oportunidades, mas o certo é que com quase 13 mil pessoas na Vila Belmiro, o Santos ficou o quarto jogo seguido sem sofrer gols. Sua defesa aí tá melhor ali do Campeonato Brasileiro, jogando bem. Precisa acertar agora a parte do ataque, né? O Palmeiras, o único invicto da competição. Gustavo Gomes saiu machucado, acho que uma lesão no rosto, uma pequena fissura, fratura, não sei. Mas parece que vai dar para superar, vai dar para não ficar muito tempo afastado, enfim. De qualquer maneira, o 0-0. O Palmeiras segue na vice-liderança com 15 pontos e o Santos caiu 2 posições, foi para a 9ª colocação, mas está ali, a 1 ponto do G6. Boa campanha, né? Vai na tranquilidade. Botafogo 18, Palmeiras 15, Fluminense 13. O novo integrante do G4 é o Atlético Mineiro. O Cudê tem que ser mandado embora, começo de campeonato, não estava bem. De repente, o Atlético Mineiro começou a embalar, e aí lá no sábado ele foi jogar com Lanterninha, agora Lanterninha Curitiba, e fez 2-1 de virada. Porque o Robson cobrando o pênalti fez 1-0 para o Curitiba aos 12 minutos. Aí todo mundo pensou, poxa, finalmente, diante de um grande, o Curitiba vai embalar e tal. Mas o Johan acabou empatando o jogo aos 36 do primeiro tempo. E depois, no meu entendimento, né, o Zé Roberto foi expulso, ficou com 1 a menos. É verdade que o Maurício Lemos foi expulso também no finalzinho do jogo, mas aí já estava com o Atlético em vantagem e tal. Mas quando você tem uma pressão no treinador, Antônio Carlos Zago está pressionado, está jogando com um time grande, com um time forte, com um time tecnicamente superior ao seu, você tem muita dificuldade. Aí eu entendi que o pênalti é questionável que deram pro Atlético. Questionável, mas como é interpretativo, não dá para você ser pedante e falar, não, eu tenho razão, você não tem, o juiz tem. Eu achei que é interpretativo, mas de qualquer maneira, pênalti, Hulk cobrou, o Atlético venceu de virada e é o novo integrante do G4. O Atlético agora com 13 pontos, os mesmos 13 do Fluminense, tirou o Cruzeiro do G4 e entrou no lugar do rival. Isso basta para o torcedor ficar animado. 13 pontos e o Coritiba caiu uma posição, era o 19º, agora é o 20º, só 2 pontinhos. Situação delicada, embora seja começo de campeonato, só 7, faltam 31 rodadas, certo? É isso. O Cruzeiro que perdeu pro Cuiabá e perdeu jogando mal, viu gente? Perdeu jogando mal. Teve algumas boas oportunidades, poucas. O Cuiabá teve grandes no primeiro tempo, por exemplo. O Jonathan Cafu, a melhor oportunidade foi o Jonathan Cafu escapando pelo lado direito, tentando encobrir o goleiro e quase fazendo gol. Depois, isso foi aos 35 do primeiro tempo. Num cruzamento do lado direito, o Daverson antecipou a zaga e fez 1-0. Primeiro tempo, 1-0. Segundo tempo, o Cruzeiro martelou, mas entendi que foi o pior jogo do Cruzeiro do Pepa. O time não conseguiu articular, às vezes boas jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas a individualidade poderia fazer, sabe, ter um pouquinho mais de sintonia, um pouquinho mais de solidariedade e tal. Bateu e o Cuiabá conquistou uma vitória fantástica nessa segunda-feira. Acabou agora há pouquinho. Ainda nem teve as entrevistas dos vestiários. O Cruzeiro, com esse resultado, ele podia, se ele vencesse, ele assumiria a vice-liderança, mas ele caiu uma posição, ele foi para a 5ª colocação, mas está bem colocado, né? Está no G6, o tempo todo é isso que interessa, pelo menos eu penso assim. Você está ali no G6, você está brigando pelo título e brigando pelas vagas na Libertadores. Eu penso assim. Mas é um resultado que dói, né? Foi em 7 Lagoas e tal. E para o Cuiabá, foi maravilhoso que ele subiu 4 posições. O time que mais subiu nessa 7ª rodada foi o Cuiabá. Ele saiu lá do 18º lugar, foi para o 14º com 7 pontos, né? Com 7 pontos, os mesmos 7 do Bahia que está uma posição acima, e saiu da zona do rebaixamento empurrando o Vasco. Empurrou o Vasco. Cuiabá sai da zona do rebaixamento e na estreia do Antônio Oliveira, né? O treinador que chegou, o ano passado ele salvou o time do rebaixamento e voltou agora ao Cuiabá. E olha, tá de parabéns, uma estreia brilhante contra o Cruzeiro,
contra o Cruzeiro e vitória. Que maravilha, hein? Que maravilha. E fechando esse G6, o Flamengo, que subiu 3 posições com a vitória contra o Corinthians. Gente, o Corinthians está mal, não venceu com o Luxemburgo, já estava na zona do rebaixamento, mas fez uma partida superior tecnicamente ao Flamengo. Criou mais oportunidades, marcou bem, travou o jogo, conseguiu com ousadia fazer algumas boas oportunidades, perdeu chances, poderia ter vencido, enfim. Quando o jogo está caminhando para o fim, quase ali para os 50 do segundo tempo, né, o que acontece? Um pouquinho antes, o zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira, ele se machucou e já tinha feito, o São Paulo já tinha feito as 5 substituições. Você falou, ó, vai lá de centroavante, fica lá pelo menos, tenta fazer número. Ele foi de centroavante, bola cruzada do lado esquerdo, ele sobe de centroavante e faz o gol da vitória. É aquela coisa que o futebol, né? Os heróis improváveis. Corinthians melhor, jogou melhor, merecia vencer e perdeu. E o Léo Pereira, que ficou se arrastando em campo, se tivesse substituição ele teria saído, ficou em campo, deu a vitória aos 48 do segundo tempo. O Flamengo conseguiu uma vitória espetacular, né? E entrou no G6, subiu 3 posições, agora é o sexto, entrou no G6. É o sexto colocado, era o nono, entrou pela primeira vez no G6 e numa situação mais tranquila, né? Vai crescendo. E o Corinthians, que era o 17º, caiu uma posição com 5 zonas de rebaixamento. Que situação do Corinthians, hein? E do Luxinha, o Luxemburgo, que ainda não venceu. Bom, se a gente for pensar que o Flamengo tem 12 e o Cruzeiro tem 12 e estão dentro do G6, vamos falar do Atlético Paranaense, que tem 12, e do São Paulo tem 12 também, mas estão fora do G6. Mas a briga ali é monstro, né? O Atlético Paranaense jogou só com 3 titulares, foi jogar preservando, pensando em Libertadores, que essa semana é Libertadores e tal. Só 3 titulares, foi jogar em Bragança Paulista. Aí pegou o time do Bragantino, que é bem montado, é bem treinado, é um time competitivo. Pedro Caixinha montou um time competitivo e aí não suportou, né? Não suportou. O Bragantino fez 2-0. O Sacha no primeiro tempo fez 1-0 aos 16 e depois o atacante Thiago Borbas entrou e fez 2-0 aos 40 do segundo tempo. Uma vitória que não foi intranquila para o Atlético, que ele já entendia que ia ser muito difícil com o time reserva ganhar fora de casa. E para o Bragantino foi que, tirando um pouco do sufoco, que leva para o meio da tabela. O Atlético, mesmo perdendo, caiu 2 posições e saiu do G6. O Flamengo entrou no seu lugar. Mas está com o mesmo número de pontos de Flamengo e Cruzeiro. Então é meio que planejado, né? E já para o Bragantino foi bom porque ele subiu uma posição, agora é o 12º, 10 pontos, está ali no meio da tabela. E se você for ver, tem 2 pontos de Cruzeiro e Flamengo, ambicionando o G6. Então, situação boa para o Bragantino. Já o São Paulo, que também tem os 12 do Atlético Paranaense, do Flamengo e do Cruzeiro, uma vitória maiúscula diante do Vasco. 4-2, acompanhei o jogo inteiro. O Vasco estava melhor quando o São Paulo faz 1-0 com o Calera aos 23. Jogada bonita pelo lado esquerdo e tal. Marcos Paulo, o Caio Paulista, Luciano. O Caleri ganha na corrida e faz 1-0. Aí o São Paulo cresceu. O São Paulo cresceu em campo, né? E foi criando oportunidades. Acho que foi criando oportunidades. Até que o Rodrigo Nestor foi lançado. O Rodrigo Nestor vai lá e faz o 2-0 para o São Paulo. Parecia, né? Parecia assim, aos 41 do segundo tempo, que o jogo ia ficar tranquilo. Mas ainda no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, o Barros de cabeça fez um belo gol, e o jogo foi para 2-1. Chegou no segundo tempo, o São Paulo tinha jogado quarta-feira na Copa do Brasil, vencido o Sport fora de casa, e o Vasco com a semana toda livre. O São Paulo fez algumas substituições, principalmente tirar o Caleri, não concordei muito com o Dorival e tal. O São Paulo tentava, mas o Vasco ficou em cima e merecidamente chegou ao empate. E chegou ao empate com o Galarza, que tinha entrado aos 37 do segundo tempo. Bom, você falou, agora morreu, né? O São Paulo vai broxar. Vai 2-0, toma o 2-2 aos 37, que nada. O São Paulo parece que falou, opa, nós vacilamos, vamos para cima. Foi para cima
E rapidinho, rapidinho, o Beraldo fez seu primeiro gol no profissional, o zagueiro. Cobrança de escanteio, ele antecipou a zaga ali, o Bambu, e meteu de cabeça 3-2, aos 43. E aos 46, o Juan, garoto Juan, também da base, fez seu primeiro gol no Morumbi, né, com a camisa do São Paulo. Ele já tinha marcado em Ribeirão Preto no jogo, por exemplo, o último dele do Paulistão, então, mas no Morumbi foi o primeiro gol. São Paulo faz 4-2 em cima do Vasco, com 58 mil pessoas quase, 53 por 57, 399. A segunda maior renda, só no Maracanã, deixa eu ver, que teve quase 65. 58 para 65 para a gente dar uma arredondada. Assim, mas o São Paulo, inclusive, em termos de jogos dentro de casa, é o time que mais está levando o público nesse Campeonato Brasileiro. Vitória maiúscula, o São Paulo subiu 2 posições, é o 8º, com os mesmos números de pontos do 5º, do 6º e do 7º. Bela campanha. E o Vasco, com a vitória do Cuiabá, caiu para a zona do rebaixamento, caiu uma posição. Maurício Barbieri, muito atormentado ali pela torcida e tal, muito cobrado. O Santos, que empatou com o Palmeiras, já falei para vocês, tem 11, e com 11 também na 10ª posição o Grêmio. No clássico contra o Inter, o Grêmio atropelou o Internacional, fez 3-1, brilhante, brilhante. O Soares fez o seu primeiro gol no clássico, no Grenal, um golaço, aliás, foi jogo de golaço, né? Depois o Vila Sante bate, rebate, outro golaço batendo, parece que ele ia desequilibrar, fez 2-1. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, né? Teve jogador expulso, o Biteco faz 3-0 e o Johnny vai descontar de cabeça só aos 41. Uma vitória maiúscula, incontestável. Nesta segunda-feira a diretoria mandou embora dirigente e tal, mas segurou o Mano Menezes, né? Segurou o Mano Menezes, mas de qualquer maneira a crise está batendo forte no Colorado. O Grêmio, meio de tabela, subiu uma posição, foi para o 10º com 11 pontos. E o Inter é o 15º, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Caiu 3 posições. Que situação intranquila, hein? Que situação intranquila. Quem caiu 3 posições também nessa rodada foi o Fortaleza. O Fortaleza, que como ele vem mesclando, né? Ele às vezes poupa aqui, preserva ali e tal, também outras competições. De qualquer maneira, foi jogar com o América, que era a lanterna, e o América conseguiu sua primeira vitória por 2-1. O Breno, com um belo gol, fez 1-0 no começo do jogo. O Felipe Menezes, um golaço de fora da área, um tapa no ângulo. O Pochettino ainda descontou, né? Tava 1-0 o gol do Breno, o Pochettino empatou. Depois o Felipe Azevedo fez esse golaço aos 32. Veio o segundo tempo, o América se retrancou, travou o jogo, impediu o Fortaleza de jogar e com inteligência administrou a primeira vitória e saiu da lanterna, chegando a 4 pontos, mas ainda na zona do rebaixamento, em 19ª colocação, mas já 2 vitórias seguidas, porque ele ganhou no meio de semana do Inter 2-0 pela Copa do Brasil e agora ganhou do Fortaleza, 2 equipes fortes. Então já dá aquele sinal de que quer sair da zona do rebaixamento, né? E o Fortaleza caiu 3 posições, é o 11º. Tem 10 pontos junto com o Bragantino, que eu já falei para vocês, que venceu em casa o Atlético Paranaense. Na 13ª colocação, o Bahia. O Bahia que empatou na abertura da rodada, o primeiro jogo dessa 7ª rodada, lá no sábado, empatou com o Goiás 1-1. O Everaldo fez um belo gol no chute do que saiu errado do Biel, 24 minutos no primeiro tempo, mas uma bela cobrança do Bruno Melo, em que pese, eu acho que a barreira vacilou, vai pular, abriu, o Bruno Melo bateu e empatou. Segundo tempo, jogo mais feio, mais truncado. Para o Goiás somar um pontinho fora de casa era sensacional. Bahia com 7 pontos, subiu da 14ª para a 13ª, mas ainda ameaçado pela zona do rebaixamento. E o Goiás com os mesmos 7 pontos, mas na 16ª colocação, caiu numa posição, um ponto só à frente do Vasco. Então 2 times que tem que se cuidar. Bahia tem 7, 13º. Cuiabá, que venceu hoje o Cruzeiro, tem 7, 14º. O Inter, que perdeu o Grenal, tem 7, é o 15º. E o Goiás, que arranjou esse empatezinho maravilhoso, 7 pontos também, fora da zona do rebaixamento. Aí na zona do rebaixamento você tem o Vasco, que perdeu do São Paulo, o Corinthians, que perdeu com 6, o Corinthians, que perdeu do Flamengo com 5, o América, que venceu, tem 4, e o Coritiba, que perdeu, tem 2. Artilheiro do campeonato, continua o Tiquinho Soares, que não marcou, com 6.
Segundo, Rafael Veiga continua com 4. E aí com 3 vem uma turma. Léo Pereira, terceiro gol do zagueirão do Flamengo, hein? Na competição. Léo Pereira, Hulk, que marcou de pênalti, Aloísio, Arthur do Palmeiras, Moisés do Fortaleza, Thiago Borba de Sacha do Bragantino, Gabigol, Roger Guedes e Caleri, todos com 3 gols. Então promete também essa rodada. E para a gente finalizar, vou pegar aqui na minha tabelinha o final de semana que vai ter a 8ª rodada. Sábado em Curitiba, 16 horas, sábado 27 de maio, Atlético e Grêmio. Né? Olha que jogo bom. Grêmio ali no meio de tabela, o Atlético querendo voltar para o G6. Sábado 16 horas também, Fortaleza e Vasco. Fortaleza tranquilo no meio de tabela, pensando em voltar para o G6, e o Vasco na zona de rebaixamento. 18h30 do sábado, Cuiabá embalado com o Coritiba. 2 times que estão ali próximo da zona do rebaixamento, né? Próximo não, o Coritiba é o lanterna. E mesmo que vence, não sai. Mas vai jogar na casa do Cuiabá, que está embalado com essa vitória do Cruzeiro. Sábado, 18h30, Flamengo e Cruzeiro. O jogo de G6. Flamengo agora com 12 pontos é o 6º. O Cruzeiro com os mesmos 12 é o 5º. Então no Maracanã, jogão, jogo de G6. Sábado, 21 horas, São Paulo e Goiás no Morumbi. São Paulo querendo voltar para o G6 e o Goiás não querendo voltar para a zona de rebaixamento. Domingo, 16 horas, Corinthians e Fluminense. Corinthians desesperado para sair da zona de rebaixamento. E o Fluminense sempre ali nas primeiras colocações, muito bem. 16 horas também, Inter e Bahia. 2 times que têm 7 pontos e que estão ameaçados pelo rebaixamento. Mano Menezes, se não vencer, acho que cai agora, hein? Domingo, 18h30, Bragantino e Santos. 2 times que estão ambicionando o G6. Belo jogo em Bragança Paulista. Domingo, 18h30, Atlético Mineiro e Palmeiras. Olha que jogão. Olha que jogão. O Galo é o 4º com 13, o Palmeiras é o 2º com 15. Briga pela vice-liderança. E domingo, 19 horas, o líder tranquilo e sossegado Botafogo enfrentando o América, que venceu as 2 últimas, mas está na zona do rebaixamento. E claro, domingão, assim que acabar essa rodada que promete, eu venho com todos os detalhes para vocês da 8ª rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!